Então foi uma bênção. Mas deixa eu entrar na mensagem hoje. E eu quero falar então sobre o relacionamento que a cruz construiu. Será que você entende, a importância? Talvez a mensagem da cruz é a mensagem mais importante que a gente tem em todo o evangelho. É a mensagem mais importante do nosso cristianismo, E quando a gente fala sobre relacionamento, você vai ver que as maiores dores e os maiores prazeres que você vai ter nessa vida vão ser dentro de um relacionamento. As maiores dores e as maiores tristezas que você vai ter na vida vai ser dentro de um relacionamento. Jesus, quando ele, no período dele na cruz, ele falou algumas frases, Eles separam em 7 frases que Jesus falou enquanto ele estava na cruz. E uma das frases que ele falou é essa que eu quero falar hoje com vocês, que é sobre a palavra de relacionamento. Não sei se você já reparou, mas muitas coisas que a gente fala na igreja, elas soam espirituais, mas elas não fazem sentido nenhum para o nosso dia a dia, Então, por exemplo, assim, uma frase que a gente usa muito aqui na igreja, que Jesus é tudo o que eu preciso. Contanto que eu tenha Jesus, eu não preciso de mais ninguém. A gente fala muito essa frase. Eu entendo o contexto dessa frase, Eu concordo de certa maneira com essa frase, mas a gente precisa usar essa frase no lugar correto. Muitas pessoas usam essa frase de maneira errada para falar que não precisam de mais ninguém, ou para falar que ninguém entende elas, só Deus entende elas. E aí o seu relacionamento, ele é somente vertical com Deus, E se a gente pega uma cruz, a cruz ela é feita de 2 vigas. Ela tem a viga vertical e ela tem a viga horizontal. E eu quero falar um pouco sobre essas 2 vigas hoje, como que elas se relacionam entre si, E para falar sobre isso, então, a gente vai se lembrar o que aconteceu na cruz. Quando eu preciso lembrar que Deus me ama, quando eu preciso lembrar que eu sou precioso, quando eu preciso lembrar que eu sou amado, quando eu preciso lembrar que eu tenho valor, eu faço um flashback até a cruz. Quando eu faço um flashback até a cruz, eu me lembro do lugar onde a minha vergonha ela foi pregada, na cruz onde o meu medo ele foi pregado, ele foi deixado naquele lugar, na cruz onde está o meu pecado, na cruz onde estão os meus erros, sabe, na cruz onde todos os meus receios e todos os meus arrependimentos eles são redimidos. Lá foi definido, nesse lugar foi tudo pago, para sempre, porque Ele é sempre bom, Ele foi sempre bom, Ele continua sendo bom. E Jesus ele podia ter pedido para os anjos tirarem Ele daquela cruz. Sabe o que manteve Ele lá? O amor dele por mim e por você manteve Ele lá. E uma coisa interessante para a gente reparar, que é não somente o que aconteceu na cruz, mas quem estava ao redor da cruz. Sabe, a gente sabe que tinha 2 ladrões com Jesus lá na cruz, certo? Mas quem mais estava ao redor da cruz? Quem mais estava no momento da crucificação? E aí, para a gente poder entender quem estava lá, eu tive que estudar um pouco, E aí eu li, porque Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 eles falam sobre a crucificação de Jesus. Eles contam a mesma história sobre óticas diferentes. Então eu tive que ler esses 4 textos para eu poder saber quem que estava lá no momento da cruz com Jesus, quem que estava lá na cruz, E quando chega o momento de falar sobre a crucificação de Jesus, é interessante, porque Mateus ele não tem muito o que falar sobre a crucificação de Jesus, porque Mateus ele não estava lá. Mateus ele estava na multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus ele estava quando Pedro, que era aquele cara meio doido, e ele nos conta sobre isso, o cara ficou ansioso, ele viu Jesus andando sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas. Mateus ele estava então na multiplicação dos pães, Mateus ele estava na hora de andar sobre as águas, mas Mateus não tem muito o que falar sobre a crucificação de Jesus, porque na hora que se tornou um escândalo estar perto de Jesus, Mateus não estava lá. Não é interessante como a mensagem da cruz ela diminui a multidão? Porque quando Jesus ele chegou em Jerusalém, e ele era o cara que curava, ele era o cara famoso, ele era o cara conhecido, que todo mundo queria chegar perto, houve uma multidão para receber Jesus lá. E eles cantavam Hosana, 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 E Hosana era aquilo que realmente eles queriam, que era salve-nos agora. Hosana significa salve-nos por favor, salve-nos agora. Então quando Jesus estava chegando, ele era o cara famoso, tinha muita gente para esperar ele. Mas quando Jesus estava na cruz, de repente a multidão se foi. E de repente estava vazio, estava silêncio. Porque as pessoas queriam uma salvação instantânea.
E quando Jesus foi para a cruz, parece que isso quebrou a esperança deles de alguma maneira. Então quando Jesus estava pendurado lá, a multidão que sempre esteve presente para ser ensinada, a multidão que sempre esteve presente para ser alimentada, de repente não estava mais lá. E aí houve silêncio. Foi meio quieto onde Jesus morreu. Foi meio quieto onde Jesus sofreu. Era alto quando ele estava pregando. Porque imagina, a palavra, pregando a palavra. Eu acho que você ia ficar muito entusiasmado. Eu acho que você ia receber algo muito poderoso, ia ser muito empolgante. E era barulhento. Mas quando chegou o momento da cruz, houve silêncio. A multidão não estava mais lá. E Pedro, que era o cara mais barulhento, nos mostra que aqueles que são mais barulhentos nem sempre são aqueles que são mais leais. E aí quando chega no momento da cruz, Mateus está descrevendo, e ele diz algo que de certa maneira é perturbador. Eu imagino que para Mateus tenha sido doloroso escrever sobre isso, porque Jesus ele fez tanto por eles, e eles realmente acreditavam em Jesus, eles realmente queriam seguir a Jesus, mas eles só podiam até certo ponto. Então quando Jesus chegou na cruz, e a cruz ela é confusa para todo mundo da época, porque não era para terminar daquele jeito. Como pode esse homem que se diz Deus, sabe, que fez tantos milagres, a quem a gente estava seguindo, como que pode ele terminar numa cruz, sendo humilhado desse jeito com outros bandidos? Sabe, como que pode? Ele morreu, ele está sendo morto, ele vai morrer, ele vai embora, e tudo que a gente dedicou a nossa vida está indo embora junto com ele. A esperança estava indo embora. É doloroso. É doloroso. E Jesus inclusive, sabe, ele precisou de um time. Ele não quis andar sozinho, ele precisou de um time. Mas quando ele chegou na cruz, cadê esse time? Sabe, e algumas vezes na nossa vida a gente vai entender isso, que muitas pessoas estão com a gente quando a gente está andando de limusine, mas poucas pessoas vão estar com a gente quando a gente tiver que pegar um ônibus. Quem são essas pessoas na sua vida? E aí Mateus fala: todos abandonaram a ele. Os 12, os amigos. Quando Mateus escreve o que aconteceu na cruz, ele fala: todos abandonaram a ele. Mas irmãos, tem um discípulo, e ele também tem o seu evangelho. O nome dele é João. E João, ele é um cara diferente. Quando Jesus está na ceia, né, antes dele ir para a crucificação, ele fala: todos vocês vão me abandonar. Quem que é o primeiro que se levanta e fala? Mais barulhento, Pedro. Eu nunca vou te abandonar, Jesus, né? Mas a partir do momento que se tornou um escândalo estar perto de Jesus, Pedro não conseguiu nem mais passar pelo pátio e saiu xingando todo mundo e foi embora. Mas tem um cara que ele não fala muito, ele fica quieto. Mas quando ele fala sobre si mesmo, ele fala: eu sou o discípulo a quem Jesus amava. João, era assim que ele se sentia. Ele sentia o amado de Jesus, ele se sentia próximo de Jesus. Essa é a confiança que João tinha nele mesmo. E João, ele não precisa abrir os seus lábios para ele provar a sua lealdade. Ele é um cara que simplesmente está lá. Então quando João ele começa a escrever o seu evangelho, ele fala: ei Mateus, não foram todos que abandonaram ele não. Não foram todos que abandonaram Jesus lá na cruz não, Mateus. Eu estava lá. E João começa a descrever então algo que nenhum outro dos 3 evangelhos consegue descrever. Ele começa a descrever o que aconteceu ao redor da cruz quando Jesus estava lá crucificado. E ele começa a descrever quem estava na cruz, quem estava ao redor da cruz. E a primeira coisa que João nos conta é sobre os soldados. Eles falam que os soldados estavam pegando as roupas de Jesus e fazendo apostas com a roupa de Jesus. Então eles estavam tirando de Jesus tudo que eles podiam, assim como todo mundo fez ao longo da vida de Jesus. Todo mundo ia até Jesus e queria dele tudo que podiam tirar dele. Queriam se aproveitar de Jesus e daquilo que ele podia dar. E é o que acontece hoje na igreja, onde as pessoas vêm e querem se aproveitar de tudo aquilo que a igreja pode fazer por elas. E é assim que Jesus morreu, com as pessoas sugando dele tudo que podiam. Estavam tentando sugar de Jesus tudo que podiam. E aí você esperaria por Pedro lá na cruz, não é verdade? O cara é forte,
Você esperaria por André lá na cruz, porque André foi aquele que levou Pedro até Jesus, e ele falou: Jesus, Pedro, você precisa conhecer esse cara chama Jesus, e ele é incrível. Mas de repente, Jesus já não era mais tão incrível assim, e André já não estava na crucificação também. Foi um dia difícil para o professor, ele fez a chamada, e não tinha ninguém presente. E aí eu comecei a ler João. Quem que estava perto da cruz? E aí Jesus começa a fazer a chamada: Natanael! Silêncio. Pedro! Silêncio. Tiago! Silêncio. João! Aqui, Jesus, eu estou aqui. Será que você consegue ser grato pelas pessoas na sua vida que simplesmente estão lá quando você precisa? Será que mais do que palavras, às vezes o que a gente precisa na nossa vida são pessoas que estão lá? Será que mais do que você dar alguma coisa para alguém que você quer ajudar, talvez o que a pessoa precisa é que você esteja lá? Mateus podia falar para a gente quão gostoso era o pão que Jesus multiplicou, mas ele não podia falar quem estava perto da cruz. João 19:25 fala assim: olha quem estava perto da cruz de Jesus. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, Maria, aquela que carregou Jesus com tanto amor. Agora ela tem que assistir ele carregar a cruz, que era para ser dela, que era para ser de todos nós, mas que ele carregou no nosso lugar. E para mim, só nesse primeiro versículo, perto da cruz estava sua mãe, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, já existe uma mensagem completa. Semana que vem é dia das mães, né? Porque qual a força necessária para uma mãe estar presente para ver o seu filho ser crucificado e morrer por todo mundo? Qual a força necessária para uma mãe passar por isso, sem poder fazer nada? Ela simplesmente ficou ali. Maria não fala uma palavra, mas ela ficou lá com ele. E é o que eu falo, muitas vezes a maior prova da sua lealdade com alguém não é o que você vai falar, mas é como você simplesmente vai estar lá com essa pessoa. Todos nós temos uma cruz, todos nós temos temporadas que a gente vai passar por momentos difíceis, e esses momentos vão dividir aqueles que são barulhentos da nossa vida, daqueles que são verdadeiramente leais, aqueles que Jesus quer que fiquem na nossa vida, aqueles que Jesus quer que saiam. Quem eu vejo ao redor da cruz não é que a gente esperaria ver. A gente vê Maria, mãe de Jesus, e aí tem outra Maria que ficou ao redor da cruz. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essa daí teve uma vida difícil, gente. Você assistiu The Chosen, você viu, né? Essa mulher sofreu. Jesus, ele expulsou uns demônios dessa mulher aí, e isso criou nela um nível de lealdade muito forte com Jesus, que ela estava tipo assim: Jesus, mesmo que eu não puder fazer nada, mesmo que só o que eu puder fazer é chorar, eu vou ficar aqui, eu não vou sair de perto de você, eu vou ficar perto da sua cruz, Jesus. Será que a gente consegue fazer isso hoje em dia? Sabe, falar: Jesus, hoje eu não tenho nada que eu possa te dar, mas eu não vou sair de perto da tua cruz. Jesus, hoje eu não estou em condições de fazer alguma coisa, mas Jesus, eu não vou sair de perto da tua cruz. Jesus, eu estou passando por um momento difícil, Jesus, mas eu não vou sair de perto da tua cruz, Jesus. Jesus, está me aparecendo muitas oportunidades, Jesus, mas eu não vou sair de perto da tua cruz. Será que é a gente que vai estar perto da cruz de Jesus? Ou será que você é aquele que vai escrever que todo mundo abandonou ele, porque você não estava lá para ver? Quem ficou na cruz de Jesus? Quem ficou com ele no momento de sofrimento? E aí quando Jesus, versículo 26 fala: quando Jesus viu ali sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe. Olha só como João se chamava, né? João escreveu isso aqui, viu, gente? Ele escreveu de si mesmo. Ele viu ali sua mãe, viu o discípulo a quem ele amava. Disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe.
daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Vamos pontuar o fato aqui, né, de que nenhum de nós aqui, se estivesse no lugar de Jesus, sofrendo o que ele estava sofrendo, a gente teria força o suficiente para pensar nos outros naquele momento, né? E a gente tem esse negócio, né? Quando a gente está sofrendo, a gente quer que todo mundo se importe com a gente, e a gente não se importa com mais ninguém. A gente só quer compartilhar e tirar de nós a dor que a gente tem aqui dentro e falar para todo mundo. Mas que força é necessária para um homem injustiçado, para um homem que está pagando um preço que ele não deveria estar pagando, para um homem que está sofrendo, que está com pregos nas suas mãos, prego nos seus pés, sangue escorrendo, uma coroa de espinho na sua cabeça. Que força necessária é para esse homem chegar nesse momento e não se preocupar com si, mas se preocupar com o próximo. E aí ele fala: João, essa é sua mãe, cuida dela. Mãe, esse é seu filho, cuida dele. E aí Jesus, ele faz na sua morte aquilo que ele fez durante toda a sua vida: se sacrifica e ama o próximo. Eu não conseguiria fazer isso, porque eu no lugar de Jesus, né, não sei você, mas eu no lugar de Jesus, eu ia estar com tanta raiva de Judas naquele momento lá. Eu ia estar com tanta raiva de Judas, que eu não ia conseguir enxergar aqueles que estão próximos de mim hoje. Sabe, mas eu quero declarar algo na sua vida. Eu quero declarar algo para você. Você tem quem você precisa perto de você hoje. Quem você precisa, você vai ter. Se não é para Judas estar perto de você, Jesus vai tirar ele de você. E talvez você hoje está tão bravo sobre o encorajamento que você não recebe de outras pessoas, que você não consegue prestar atenção naqueles que estão próximos de você e estão te encorajando todos os dias. Olha, me veio uma coisa aqui na cabeça, amor, desculpa, vou falar de você um pouquinho aqui. Mas eu vejo minha esposa, por exemplo, como ela, vejo várias outras pessoas, ela faz uns posts maravilhosos, viu, gente? Até vocês depois sigam ela lá, porque ela faz uns posts muito bons aí. E às vezes, né, normal, alguém não gosta do que ela escreve, certo? E vai lá e critica. Meus irmãos, pode ter 20 elogios no post dela. Sabe qual post que ela presta atenção? Tem 20 posts lá positivos. Sabe qual comentário ela vai prestar atenção? Aquele que está falando mal. E a gente não é assim? Cadê Pedro? Cadê Judas? A gente olha mais para quem não está do que para aqueles que ficaram. A gente dá mais valor para aqueles que foram embora e nos rejeitaram do que para aqueles que estão perto da gente. E aí a gente começa, e eu já fui assim também. A gente eu falo para os pastores aqui, no começo eu errei muito, porque eu estava mais me preocupando e tentando recuperar quem estava indo embora da igreja do que com aqueles que estavam próximos de mim. Eu falei, eu vou fazer do contrário, eu vou valorizar quem está valorizando, está aqui perto de mim. Será que você não é assim na sua vida também? Você tem gastado mais tempo correndo atrás das pessoas que te rejeitaram, correndo mais atrás das pessoas que foram embora, do que você valorizar aqueles que estão perto de você, que estão ali para quando você precisa. Jesus era o cara. Jesus estava na cruz, Jesus foi traído. Nossa, eu ia ficar com uma raiva de Pedro e falar, pô, cadê esse cara, meu? Passei 3 anos aqui, dedicando minha vida para esse cara. Passei 3 anos investindo nesse cara. Passei 3 anos treinando esse cara. Levei ele para tudo que é lugar. Ensinei ele tudo que eu sabia. E na hora que eu preciso, ele foi embora. Ah não, cara, Jesus é diferente. Jesus é diferente. Sabe por que Jesus é diferente? E esse é o nosso problema. Porque tem 2 vigas, né? Tem a vertical e tem a horizontal. Nosso problema é que nós somos a geração consumista. Então quando você pensa nas 2 vigas, a única coisa que você pensa é que você quer receber dos 2 lados. Você quer receber na vertical e você quer receber na horizontal. Meus irmãos, Jesus, ele conseguiu esse estado emocional nessa situação tão difícil, porque Jesus, ele tinha recebido na vertical.
Ele sabia quem ele era. Quando Jesus foi batizado, ele recebeu uma palavra que falava assim: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus, ele tinha tanta certeza de quem ele era. Jesus, ele tinha tanta certeza de que ele estava fazendo o que ele veio fazer. Jesus tinha tanta certeza da missão e do propósito que ele tinha. Jesus tinha tanta certeza da sua identidade, que nesse momento de traição, nesse momento de dor, onde todo mundo abandonou ele, mesmo assim Jesus conseguiu olhar para o próximo e entregar na horizontal. Então o nosso problema, nós recebemos na vertical e nós queremos receber na horizontal. E talvez você está tão machucado hoje, você se machuca tanto em relacionamentos, porque você está esperando receber na horizontal. Você está querendo receber de pessoas coisas que elas nunca vão poder te dar, porque a única coisa que pode te dar e satisfazer a sua alma, o seu coração, vai vir na vertical. Ela vai vir do céu para a terra para você. E você está buscando afirmação em outras pessoas. Às vezes você está buscando afirmação do seu pai e da sua mãe. Você está buscando afirmação dos seus filhos. Você está buscando afirmação da sua esposa, do seu marido, do seu chefe, do seu líder. Meus irmãos, enquanto você não entender que enquanto você ficar buscando no horizontal, você só vai frustrar o seu coração e você vai se machucar, porque, meu irmão, você está buscando em pessoas aquilo que só Deus vai poder entregar para você. E aí você se frustra, e aí você se machuca, porque você está querendo receber na vertical, você está querendo receber na horizontal. Sabe como que a gente vai honrar o legado de Jesus aqui, na terra? Quando a gente entender que a cruz dele nos faz completo. Quando você se tornar completo com a cruz de Jesus, você vai conseguir receber na vertical e você vai começar a entregar na horizontal. Você recebe e você entrega. Você recebe e você entrega. O problema é que você está querendo receber. Você está querendo receber. Você está querendo receber. Meus irmãos, flui assim, ó. Você recebe e você entrega. Você recebe e você entrega. Já parou para pensar que Jesus, em nenhum momento ele fala mal, fica bravo com Judas? Porque Jesus precisava de Judas. Se não fosse Judas, Jesus não tinha parado na cruz. E a cruz era o lugar que Jesus veio para estar. Foi o propósito dele de ter vindo aqui para a terra, foi a cruz. Ele precisou de Judas. Será que talvez as pessoas que você mais odeia, talvez não foram as pessoas que te levaram para o lugar que você está hoje? Não estou falando que o que fizeram com você foi certo, nem para você agradecer essas pessoas. Mas será que você consegue reconhecer que muitas vezes as pessoas que nos traíram, as pessoas que nos rejeitaram, nos colocaram no caminho do lugar de onde Jesus queria que a gente estivesse hoje? Estou falando essa mensagem aqui hoje para você libertar um pouco o seu coração, irmão. Talvez você está carregando peso de amargura por muito tempo com outras pessoas. Talvez você está aqui amargurado hoje com alguém, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu chefe, com o seu líder. Quero limpar seu coração hoje. Será que você não está amargurado assim porque você tem esperado receber dessa pessoa algo que você só vai poder receber de Deus? E talvez porque você não tem entendido na vertical que você é completo naquela cruz. Em Filipenses 2 fala assim: se por estarmos com Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Paulo está desenhando uma cruz aqui. E essa parte que a gente é bom na igreja. Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me ama, Ele me aceita. Aí ele continua: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Talvez a gente passou muito tempo da nossa vida tentando de todo lugar que a gente passa extrair o que é melhor para nós. Eu vou para a igreja, eu quero extrair o que é melhor para mim. Meu relacionamento com o Silas aqui, eu quero extrair o que é melhor para mim. Meu relacionamento com a minha esposa, eu quero extrair o que é melhor para mim. Meu relacionamento com o Rogério, eu quero extrair o que é melhor para mim. Meu relacionamento com o Léo, eu quero extrair o que é melhor para mim. A gente entra em relacionamento, a gente entra em trabalho. Network. O que é network? Você está querendo um relacionamento para poder alavancar seu negócio. A gente entra com a mentalidade tudo de tirar proveito da melhor situação. E aí você fala: vou sair da igreja porque eu não estou recebendo nada. Meu irmão, a gente tem que
parar com a mentalidade consumista. Você tem que entender que enquanto você não estiver na vertical e você receber de Jesus tudo aquilo que você precisa, e você começar a entregar na horizontal, você nunca vai ser completo. Você nunca vai ser completo. Você nunca vai estar satisfeito. Então eu tenho uma pergunta para você hoje. Você já recebeu na vertical? Você consegue hoje limpar o seu coração e saber que tudo aquilo que você precisa está em Jesus? Tudo que você precisa foi completo naquela cruz? Ah, beleza, amém, pastor. Tá, então a segunda pergunta: você tem entregado na horizontal também? Ou você, assim como vai falar, não, estou muito ocupado para entregar na horizontal hoje. Ah não, estou muito machucado para entregar na horizontal hoje. Ah não, eu tenho muito pouco, não tenho nada para entregar na horizontal hoje. Você quer ser completo na cruz, meu irmão? Você tem que começar a entregar também. Enquanto você viver uma vida egoísta, isso é um buraco vazio, sem fundo. Esses dias peguei um Uber para ir embora para casa aqui. Aí o rapaz, filho de pastor, estava trabalhando de Uber, e ele falou que ele estava numa fase que ele não acreditava mais em nada, que não acreditava mais em Deus. E aí ele perguntou o que eu era. Eu falei, sou pastor. Aí ele falou, desculpa e tal. Eu falei, não, cara, fique em paz, abre seu coração aí. Cara, aí pegamos um trânsito, meu amigo. Aqui ó, normalmente eu demoro 25 minutos para chegar em casa, né? Foram 1h10 de trânsito, né? E o cara começou a falar, porque isso, porque aquilo outro, e minha mãe, ela é evangélica, e eu vejo quanto que já machucaram ela, e se aproveitaram dela, e não sei o quê, e eu leio muito, e me falou dos livros e tal, e falou assim, hoje eu prefiro não acreditar mais em nada. E eu fui só ouvindo. Ele falou, falei, cara, pode falar o que você quiser, nada vai me agredir aqui, pode falar o que está no seu coração. Aí fomos conversando, fui deixando ele falar. Aí no final comecei só a fazer umas perguntas para ele. Falei assim, tá cara, mas você tá feliz hoje? Você tá bem? O que você quer fazer? Como é que você enxerga a sua vida daqui a uns anos? Por que você está vivendo hoje então? Aí cara, o Espírito Santo começou a tocar o coração daquele rapaz lá. Aí eu falei assim, você não acha que sua vida, tudo que você está me falando é muito egoísta, por isso você está tão frustrado com a vida hoje? Aí ele, pastor, nunca pensei desse jeito aí que você está falando. Aí de repente, ele começou a abrir mais o coração. E aí terminei orando por ele. E ele falou que ia visitar a igreja da mãe de novo, ia dar mais uma chance para Deus. Será que a gente tem aberto oportunidades da gente falar sobre isso com outras pessoas? Ou será que você está tão focado na sua própria amargura, na sua própria dor, no seu próprio problema, na sua própria dificuldade, nas suas coisas, que você tem esquecido de entregar na horizontal? Que a gente seja uma igreja, meus irmãos, esse é meu sonho. Que a gente seja uma igreja, que a gente ame as pessoas aqui na horizontal, que toda a vida aqui vale, que toda a vida aqui seja importante, que toda pessoa aqui tenha um valor, sabe? Sou muito grato pela sua vida. Talvez você veio aqui hoje falando, Deus, eu preciso que alguém venha e fale para mim que eu sou amado. Mas eu sei que Deus trouxe você aqui hoje para que você fale para outra pessoa que ela é amada. Então vira para quem está do seu lado e fala, você é muito precioso, você é amado, amo você. Fica de